Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Café Cast. E para esse episódio eu trago uma convidada super especial, Maria Eduarda, que é nutricionista especialista, e nós vamos bater um papo super legal e importante para você que meteu o pé na jaca esse ano, tá? Quer dizer, esse ano não, ano passado, mas que esse ano você está querendo recuperar aí todos os prejuízos. Maria Eduarda, seja muito bem-vinda. E a primeiríssima pergunta que eu quero fazer é: janeiro é o mês internacional da dieta? Sim, com certeza. Obrigada desde já pelo convite, Mari. Muito especial. Então, é um mês que a turma volta aí atrás, né? E atrás do balde de fato. Então, é um tempo aí de recomeços, né? Primeiro mês do ano. E, sem dúvida, onde o pessoal traça as novas metas. E aí o pessoal volta atrás, querendo ou não, e às vezes a conta chega bem alta, viu? E aí eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que eles geralmente querem um milagre, ou não? Sim, sim. E não, e você precisava ver quando era em dezembro, que a pessoa, olha, tem um festa tal dia, que é o mês das comemorações ali, né? Mas agora eles querem um milagre, é muito... A gente tá no tempo da turma querer muito do remedinho, do negócio pra amanhã, assim, né? E me diz uma coisa, geralmente, assim, na tua prática, os pacientes, eles aparecem mais em dezembro e janeiro, ou eles dão uma sumida em dezembro e reaparecem em janeiro? Então, eles aparecem muito nesse período de novembro e dezembro, porque eles querem de fato esse milagre. Eu tenho uma viagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então acaba vindo mais assim em dezembro. Aí em janeiro tem muita gente ainda viajando, né? Aproveitando o período das férias. E aí quando volta também é querendo recuperar o balde, né? Sim, porque ainda tem um período aí do carnaval. E me diz uma coisa, por que você acha, Maria, você é especialista na área, por que você acha que as pessoas elas buscam tanto essa questão desse corpo perfeito, dessas soluções rápidas? O que te parece pela tua experiência na prática? Então, hoje em dia a gente está muito na questão da rede social e as pessoas se comparam muito com o corpo da amiga, de uma celebridade, muitas das vezes, né? Porque isso eu lido com mulheres, né? O meu público maior é mulheres e elas muitas das vezes, olha, já chega falando, eu quero o corpo de fulana. Então a gente tá nesse tempo da rede social que leva um lado bom e esse lado aí deve estar com certa comparação que elas têm nesse meio. E sabe, para mim aqui é muito difícil trabalhar com um paciente que ele vem com esse estereótipo perfeito, porque cada pessoa tem um corpo e cada corpo é de uma forma. E às vezes essa coisa da pessoa querer o corpo da outra é uma ideia extremamente surreal. E aí tem até um transtorno que a gente fala muito. Sabe, não sei se você já ouviu falar aquele QI humano, aquelas pessoas que, por uma questão de doença, elas buscam e se submetem a várias e várias cirurgias de forma indiscriminada para obter aquele corpo, aquela coisa que elas imaginaram. Como é que você trabalha essa questão para que a pessoa saia um pouco dessa coisa do sonho e coloque os pezinhos no chão? Então, eu converso muito com meus pacientes hoje, né? Muito da questão do biotipo também. Porque você tem que respeitar suas individualidades, até mesmo um exemplo de jejum, que muitas das vezes eles chegam, eu quero jejum, eu quero, tipo, que eles criaram isso que passa fome para emagrecer, né? Que precisa passar fome de certo modo. Então, eu tento conversar muito, explicar essas individualidades para eles, de certo modo. Porque não tem como, né? A gente tem que respeitar isso de todo jeito. Tem que respeitar. E aí tem uma coisa também muito interessante. Como é que a gente trabalha, e eu sei que você trabalha isso também todos os dias, sabe? Eu puxo muito no pé, pego muito na hora, no pé assim, do meu paciente e digo, ei, nutricionista não é para ir uma vez no ano. Entenda que você precisa ali de um acompanhamento pelo menos de 45 em 45 dias, e aí eu ainda friso com bioimpedância para ver como é que tá o teu corpo. Então não adianta ir lá dizer oi, pegar a dieta, ir embora, não fazer e voltar. Oi, voltei, não fiz nada, mas estou aqui de novo. Como é que você trabalha essa questão da adequação para que as pessoas entendam de fato que é um processo e que às vezes os resultados rápidos eles vêm com consequências assim muito desastrosas? Sim, hoje a gente tem aí vários métodos, né? Canetinha, algo mais
fácil. Então, eu tento explicar muito de certo modo. Você está disposto a pagar o preço, eu posso te dar aqui o resultado rápido. Mas você está disposto a pagar o preço por isso, porque sempre vem com consequências. Né? Então, eu tento conversar muito de certo modo nesse quesito com ele. E aí você falou um lado muito importante do retorno, porque muitos deles vão lá, aparecem, e muitas das vezes eles não voltam no retorno, com medo. E aí eu tento mostrar, olha, você está aqui com uma nutricionista que é parceira. A partir de hoje você não está contratando apenas uma nutricionista, mas uma parceira, porque eu tenho muito hábito de mandar. Eles saem da consulta, ele dá aquela motivação, e aí passam uns dias, eu mando uma mensagem, hoje você está conseguindo seguir. E aí eu até falo, não adianta mentir, porque a bioimpedância entrega. Sim. Então, de certo modo, eu tento, olha, é importante você vir no retorno, não fique com medo. E aí eles já chegam lá falando, relatando que de fato aconteceu isso e aquilo, os imprevistos que sempre vão acontecer. Sim. Né? Mas eu tento levar com leveza esse retorno e explicar, olha, que bom que você veio, pra gente ver que ponto que você parou, qual foi a sua maior dificuldade, e entregar de fato conversando, né, de certo modo. Então eu digo que eu sou muito, às vezes o pessoal fala, nossa, a minha consulta hoje dura em torno de 1h30, 2 horas, porque hoje eu estudo um paciente no todo, que aí é o que eu sempre falo, a saúde mental, né, o paciente precisa isso, e muitos deles têm essa questão da motivação ali inicial, e não conseguem dar seguimento. Então, aí eu sempre fico ali, às vezes, no pé mesmo. É um trabalho ali de formiguinha que a gente vai fazendo, né? Sim. Você acha que o marketing hoje em dia influencia nessa coisa das dietas milagrosas? Porque, por exemplo, a gente tem um outro exemplo que é uma grande influenciadora, Virgínia. Né? Ela estava agora há pouco comendo 30 ovos aí todos os dias e depois ela lançou um whey. Simplesmente saiu da cartela de ovos para whey. Você acha que o marketing ele influencia nessa coisa da promessa do milagre? Total, porque hoje a gente tem muitas informações, né? Até nós profissionais, a gente tem que saber em quem que a gente vai se espelhar de certo modo. Então isso acaba atrapalhando, porque o paciente chegava lá e falei, eita, a Virgínia me botou uma coisa agora que eu vou ter que desmitificar toda a situação, explicar para o meu paciente que você tem até resultados ali, né, bons de imediato, mas que deficiências de vitaminas, porque se alimentando apenas por ovos, não vai ter ali a quantidade de nutrientes, vitaminas que o seu corpo precisa. Né? Perfeito, então, muito influencia bem. total. Completamente. Quero agradecer ao meu maquiador maravilhoso, Soter, que é sempre responsável pelas minhas produções, a agência Vice, responsável aqui por todo esse staff aqui do nosso CaféCast. Quero agradecer a Farmapele, que é uma parceira incrível, e a Abelhuda, que sempre nos alimenta aqui e está nos nutrindo também, né? Eu quero agradecer. Vamos para uma rápida pausa e já voltamos com o segundo bloco. Maria Eduarda, me explica um pouquinho, explica para mim, que estou aqui com você conversando, para os nossos ouvintes, qual que é a diferença assim, da reeducação alimentar e da restrição, assim, das dietas restritivas. O que difere basicamente as duas coisas? Então, a reeducação alimentar, ela vai muito hoje eu trabalho no lado muito de equilíbrio, né? Essa questão de você saber dosar ali a questão da quantidade de um carboidrato, coisas que são mais raízes, de certo modo, né? A gente sai desse lado industrializado, então a gente pega um paciente hoje que eles não tem às vezes um paladar muito infantil, então a gente reeduca ali, vê as necessidades, a rotina desse paciente, né? Ver se tem alguma certa compulsão ou algo do tipo. Então, já a questão do restritivo, ele vai muito ele não consegue, ele não tem andamento, ele não tem disciplina naquilo. Por isso que hoje, se o paciente, um exemplo, eu falo muito disso com meus pacientes, se eu chegar lá, um exemplo, você nem gosta de doce, mas a partir do momento que eu falo, olha, você não pode consumir doce. E aí você vai querer sair do consultório querendo doce, porque a questão da proibição ativa, e você vai saber isso muito melhor, né? A questão do lado emocional. Sim. Então ativa esse lado da gente que quer muito o doce, e você não consegue dar andamento naquilo. Então é meio que você segue ali um caminho e logo após, né, você não consegue dar... Porque não existe uma certa disciplina nesse lado. Sim. Nos meus encaminhamentos, eu enfatizo assim bastante. Quando eu vou encaminhar para nutricionista, coloco lá, nutricionista, paciente sob os meus cuidados. Eu cito ali mais ou menos os sintomas que o paciente apresenta importante. E coloco, recomendo reeducação alimentar. Por quê? Porque nós temos uma criancinha interior que ela é um tanto quanto birrenta.
Então, se você faz uma restrição de coisas que na realidade você não precisaria se restringir, o que geralmente o ser humano faz? Em pouco tempo, ele chuta o pau da barraca, porque ele não aguenta. A criancinha é birrenta, ela bate o pé no chão. Quando não existe aquela consequência imediata, por exemplo, tem pessoas que são intolerantes à lactose. Aí, de teimosia, elas vão lá e consomem o alimento. O que elas têm como consequência imediata? Dor de barriga, vômito, desarranjo intestinal e por aí vai. Mas, se o profissional vai lá e restringe, tira, né? Vai assim, não, você vai fazer uma dieta restritiva aqui e tal. E aí faz esse encaminhamento. Aí o paciente, ele não vai ter uma consequência ali imediata. E ele fica um tempo. E depois, quando chuta o balde, chuta longe. E o rebote vem, ou não. Vem, acontece sim. Lado muito importante que você falou dessa criança interior é que casos de paciente, né, que eu atendi uma certa vez e em questão de candidias, a gente entrou com uma reeducação alimentar, um período aí de 3 meses que a gente tem que tratar, né, o paciente. E aí ela me trouxe uma situação e eu atento muito eles em questão de gatilho, né? Ah, eu tô com uma certa compulsão, o que tá ocorrendo? É uma ansiedade? Qual é o modo? Então, assim, já vi casos ao extremo de paciente consumir latas de leite condensado, assim, muito. É um alimento muito específico, né? Que tem o lado da fome emocional e a fome física. E essa paciente, ela chegou e falou pra mim assim, Eduardo, ela saiu do consultório, eu aprendi ela a se auto-observar. E ela voltou no retorno e falou assim, eu observei uma situação que todas as vezes que eu saio com a minha filha, muitas das vezes eu acabo comendo, né, proporcionando algo para ela. Ela quer um açaí, vou lá e acabo comendo mesmo estando sem vontade. Mas que lá no tempo, né, atrás, eu não tinha condições. E hoje, por eu ter muitas condições financeiras, eu quero comer, né, tudo que eu vejo pela frente. Então, assim, ela passou a se observar. Então, a necessidade que ela não tinha, né, a questão da condições financeiras que os pais muitas das vezes não podiam proporcionar. Então, hoje, você até nisso tem que saber dosar. E aí volta a questão. Então, eu atendo muito. Aí eu sempre pergunto, quem foi você lá no finalzinho? Me conta um pouquinho mais. Que aí a gente vai entendendo. E também ano de terapia, então a gente já conhece um pouquinho. Verdade, sabe que essa coisa pega muito? E pega muito nos pais, quando eles têm filhos e eles tiveram ali uma vida de muita privação, aí eles abrem muito as porteiras, assim, para os filhos, não só em relação a coisas financeiras, mas muitas vezes também em relação à comida. Antigamente nós tínhamos muito a cultura de empurrar a goela abaixo, de não respeitar aquele sinalzinho ali de saciedade, de fome da criança, né? E como é que você trabalha, Maria, essa questão dos pacientes, como você mesma estava falando, parar para se observar e perceber um pouco mais o corpo? Quando é que ele realmente está com fome ou quando ele, na verdade, está querendo a recompensa? Como é que você geralmente faz isso na tua prática? Quando, na verdade, ele quer estar com fome, ou a fome física pro lado emocional, no caso. Quando ele diz assim, como nesse caso, por exemplo, eu tô aqui, não tô com fome não, mas, sei lá, vou comer. Tive um dia estressante, vou comer. Como é que você geralmente manuseia isso? É muito pelo lado se auto-observar, eles verem, entenderem as emoções, né, de certo modo, e olhar. Eu faço muito teste do doce, por exemplo, né, tenho muitas formigas pacientes que amam o doce, e eu falo assim, gente, muitas das vezes, coloca o alimento na sua frente, né, aquele que você tem uma certa compulsão, seja ali uma lata de Nutella ou algo do tipo, e aí você vai ver se de fato você está com fome ou não, e aí você vai olhar para ele e você vai olhar no sentido modo, eu estou a fim de comer isso de fato, então você vai pensar 2 vezes, né? E aí você vai olhar também no modo de quem comanda. Se é você que vai dar o braço a torcer pro doce ou ele que vai comandar você. Então a gente tem que ter esse gatilho um pouquinho mais da gente. Então isso foi um dos métodos que eu usei muito, porque eu já fui uma formiguinha, né? Então antes da nutrição, então tive episódios da questão da candidíase, então isso atrapalhava muito pra mim. Hoje em dia eu não consigo mais comer chocolate muito doce. Então as pupilas degustativas também fazem com que a gente aprenda a se alimentar dessa maneira. Então se você passa um tempo sem o doce, é igual qualquer alimento, se você passar 30, 40 dias, até para você sentir o gosto depois já vai ser diferente. Perfeito. E outra, o açúcar é um vício, né? Quanto mais se consome, mais se quer consumir. E aí, veja, eu gosto muito dessa coisa da nutrição e eu coloco muito para os meus pacientes o seguinte:
isso aqui compensa? Você tem que, é aquela coisa, eu gerencio os meus desejos ou os meus desejos me Nossa, gerenciam? Porque desejo por desejo é muito legal ficar em cima de uma cama, dormindo, vendo Netflix, comendo, mas para onde isso me leva, né? Então, a gente precisa perceber quem é que está realmente comandando quem, exatamente como você sim. colocou, né? Outro assunto também muito importante, aí cai nessa coisa da modinha, né? Os carboidratos são os vilões, enquanto os jejuns são os heróis da história. Como é que isso funciona assim na prática? É tudo isso mesmo? Não. Questão, não tenha medo de forma alguma do carboidrato. Eles são fonte de energia, nós precisamos do carboidrato, né? Até porque a questão do jejum, chega paciente querendo jejum, mas eu pergunto, como é você lidando com o jejum? Às vezes tem pacientes que já acham que são aptos ao jejum, mas ele acaba consumindo mais ali no almoço, né? Comendo mais. Então hoje eu pergunto, como é que é seu sono em jejum? Como é o seu treino? Como é que é a sua rotina? Você sente muitas vontades, coisas específicas durante o seu dia? Então, se observe e aí a gente começa a pensar se você vai fazer um jejum. Então, Perfeito. então eu trabalho dessa forma, nesse sentido, né? Muito bem. E a alimentação consciente? Você acredita que quanto mais equilibrada a pessoa ela come, ela se alimenta ali, isso aí tá aliado à saúde mental? Com certeza. Eu digo por mim, já posso contar minha história? Pode! Fala Vamos que eu te lá. escuto. Vou Eu vou até tentar pegar um resumir café. aqui, gente, porque é história, viu? Basicamente, eu sofri aí 7 anos com candidíase recorrente. 7 anos, né? Hoje, onde tudo começou, na verdade. E aí eu passei a me auto-observar, porque eu não tinha ali, vivia nesse modo de correria, né? Isso foi bem antes da questão da nutrição, foi onde surgiu meu amor pela nutrição. E aí a candidíase, ela tá muito interligada à questão da alimentação, intestino e saúde emocional. Perfeito. E esse lado eu sofri totalmente, então assim, era questão de sem libido, sem autoestima, porque eu trabalho, até questão hoje é um tabu na sociedade, você não consegue se abrir com ninguém. Então eu ia buscando todas as informações, tentando achar ali um meio, ia muitos em médico, e muitos médicos, muito. E era só a pomadinha e o comprimido, que ele não trata a raiz do problema. Sim. Então, foram 7 anos, né? Nesse vai e vem e tudo mais. E aí você cria uma certa resistência pelo medicamento, né? Foi onde eu falei assim, vou testar uma coisa que eu nunca fiz antes. Cuidar da minha alimentação. Foi onde eu passei a testar essa questão da alimentação. E aí onde surgiu meu amor pela nutrição, né? Então eu vi que de fato você se alimentando com comida de verdade, você tem os benefícios, está tudo interligado, né? Sobre microbiota intestinal com a questão vaginal. Sim. Então, a partir disso eu falei assim, vou entrar nesse curso de nutrição e se der certo eu vou salvar mulheres nesse mesmo lado, porque eu entrei numa comunidade que eu vi que tinha muitas mulheres que sofriam 40, 30 anos com candidíase. Gente, Ou seja, a saúde mental você dessa imagina. pessoa. Maria Eduarda, inclusive, é especialista em candidíase, Sim, não é? Em nutrição ligada ali sim, à candidíase, e por isso ela tem tanta propriedade em falar do assunto e também por ter passado, né? Então a sim. tua trajetória te caminhou. Te encaminhou para isso. E sabe uma coisa muito interessante? O quanto tem mitos, muitos mitos em relação a essa coisa da saúde sexual, né? Sim. Porque a candidíase, muitas mulheres acreditam que elas contraem a candidíase por causa de traição. E é Me o que eu mais conta um recebo no pouco. consultório. Tem mulheres que chegam desesperadas, meu marido vai me deixar, socorro. E às vezes elas mandam texto, assim, às vezes, ou chegam no consultório mesmo, né? E aí eu falo, se for o caso, você pode trazer seu marido aqui para eu dar uma explicação para ele. Porque Ah, eu não, acho... pera, então veja, o que eu tinha colocado era, muitas mulheres achavam que desenvolviam ali, que estavam doentes por candidíase por causa de traições do parceiro. Mas acontece também o contrário, do homem achar que a mulher tá com candidíase porque tá Também traindo? acontece. Também acontece. Porque também, assim, na verdade, assim, o que é a candidíase hoje? Ela é um fungo oportunista, Candida albicans, que é o do mais comum, e pode estar tanto no homem quanto na mulher. Nós temos, na verdade, e aí ocorre esse desequilíbrio intestinal e vaginal também. Então, a questão de uma desbiose intestinal, muitas das vezes, que ocorre pela questão de medicação, de antibióticos, né, anticoncepcionais, gravidez, diabetes gestacional, excesso de peso, a má alimentação, ali a questão da higiene até mesmo íntima, né?
Então, são diversos fatores, ela é multifatorial, até a questão de estresse, né? A saúde mental entra nesse lado. Então, assim, qualquer pessoa pode ter. E aí, essa recorrência. A gente considera a recorrência a partir de 4 vezes no ano. Então, é muito complicada essa situação. Então, de fato, por isso que eu digo que eu passo 1h30, 2 horas, porque muitas vezes eu faço questão de explicar num todo. Então, assim, se o casal vai comigo, eu explico, né, para que as pessoas entendam a importância de cuidar dessa alimentação. Perfeito, muito bem. Quero agradecer novamente aos nossos parceiros, o Soter, que sempre está conosco fazendo a minha produção, a Farmapele, a Agência Viz e a Abelhuda, que está aqui abrilhantando o nosso CaféCast. Vamos para um rápido intervalo e já seguiremos com o terceiro bloco. Maria Eduarda, que dicas você pode dar aí para os nossos ouvintes de dicas práticas ali para quem quer começar o ano com bons hábitos alimentares e sem exageros, né? Sim, eu sempre dou uma regra bem básica no sentido da regra dos 3, né? Você vai no mercado hoje, você pode consumir ali 3 fontes de carboidratos, podendo ser aí uma mandioca, uma batata, um arroz, né? Não tenho medo do carboidrato. Muito bom. E aí vamos para a regra dos 3 de proteína. Podemos ali escolher um filé de peixe, né? No caso, uma tilápia, um frango, ou até mesmo aí uma carne, né? O patinho. E incluir ali mais questões de sementes também, que hoje nós temos aí, eu dou bastante essa dica para pacientes, que a gente não costuma ter o hábito, mas é umas fontes de fibras que dão bastante saciedades e ricas em vitaminas e nutrientes, que é ali a semente de abóbora, de gergelim, chia, né? Legal. Então, linhaça até mesmo. Então, você pode fazer um mix dessa semente e colocar ali em 3 refeições do seu dia, né? No lanche, misturar no cuscuz, uma farinha de tapioca. Então, tem basicamente isso. E os legumes, né? A gente não pode esquecer aí. Ter ali metade do prato, mais ou menos, uma grande proporção de folhas, né? Tem ali legumes como brócolis, então a gente pode estar adaptando dessa forma. E, gente, não esqueçam da água, né? Porque parece que cada dia que passa está mais quente. Então, aí consumir, no mínimo, como acelerar bastante aí, chutar um balde, vamos começar por 3 litros para a gente já começar bem. E não esqueçam do chá. Eu costumo dizer a importância de tomar um chá ali de gengibre, cavalinha, né, porangaba, chá verde, que ajuda muito na questão da retenção. Vamos anotando aí, galera. Isso aqui é dica valiosíssima, tá? Acompanhamento nutricional aí com a Maria Eduarda, e vocês estão pegando dicas valiosíssimas. Sim, essa questão do chá, eu bato muito nessa tecla, porque eu costumo dizer que eram nossos medicamentos de antigamente, né? Fontes naturais, nossos avós usavam, né? Muitas vezes não tinha a questão dos medicamentos, então eles usavam isso. Quem bebe pelo menos aí 500 ml, 600 ml por dia aí de chá, vive mais, tem menos problemas de saúde, tem uma qualidade de vida muito melhor, tanto em questão de sono, de energia, disposição. Então, tome chá, adepte o chá na sua rotina. É a melhor coisa da vida. Eu vivo com garrafa de chá durante o dia e antes de dormir, eu comprei, eu sou a doida da internet, que eu fui lá fuçar e eu vi aquelas... Não, é uma espécie de cafeteira que esquenta a água. Sim, aquele negócio que chaleira. Botei no meu quarto para eu não ter que ter o trabalho de ir na cozinha pegar água quente pro meu chá. Porque todo dia antes de dormir eu tomo uma caneca de chá, porque eu adoro. Faz parte da minha higiene do sono. Sim. Então, reduzir as luzes, colocar o pijama... sabe, colocar ali uma aromaterapia, que eu também amo. Então, assim, é o meu momento. Se tem uma coisa que eu amo, é a minha higiene do sono. E aí, o meu momento, assim, mais alto é quando eu coloco a telinha do meu telefone para baixo e eu ativo o modo sono a partir das 19 horas. Ninguém me acha mais. E eu dou graças a Deus por isso. Ou se você preferir também, tem a opção do chá da Duda, né? Que vai para um chá de emagrecimento. Ele é um mix, né, de ervas, né? De 3 a 5 ervas. Tem a opção do chá da saúde da mulher e o chá do emagrecimento. São marcas próprias minhas, né? Que eu fiz exatamente pensando nisso. Porque o hábito do chá veio lá dessa questão dos 7 anos atrás, que eu usava. Também foi uma recuperação que me ajudou muito em questão da candidíase. Sim. Já fica a dica aí para a questão da candidíase, que hoje eu tenho o chá da saúde da mulher. Ele tem 3 ervas, inclui a questão do orégano, que é antifúngico também, crambel. Então, assim, são várias formas que você pode estar usando. E lá tem a preparação
de como preparar, do modo de consumo, tudo certinho. Ótimo, e eu ganhei, vou tomar e conto para vocês, Sim. tá? Me diz uma coisa, como é que os pacientes, os nossos ouvintes aí, poderiam se organizar melhor e fazer o seu planejamento ali para não ter aquela desculpa do, vou comer aqui o que tem porque, não deu tempo de preparar. No caso, como eles poderiam se organizar para comer melhor, para comer mais saudável ali. A gente sabe que a nossa vida é uma correria no geral, e se a gente for deixar para comer o que tem ali à mão, é sempre alguma coisa industrializada. Sim. Como é que se prepara para comer bem? Então, essa questão, sempre dou uma dica de você separar em 2 horas no seu final de semana, no domingo, no sábado, 2 horas, gente. Você já vai fazer ali a sua proteína, pelo menos, que normalmente o que a gente faz mais prático é o arroz, né? É muito mais rápido ali durante a... Ou você faz as marmitas já prontas, congela, né? Sim. Aí tem a opção do overnight também, que é um método de chia com leite, que você pode fazer um iogurte e já deixar preparadinho com as frutas. Isso. Só uma delícia, né? Pra quem tem tara com doce. É verdade. Só tem uma cautela na questão de algumas frutas que elas amadurecem muito mais rápido. E da caloria também, né? Se colocar ali uma coisa muito exagerada ou opta por um iogurte muito calórico, aí tem que dar uma olhadinha também. O iogurte que eu recomendo é aquele natural da Nestlé, que são os 2 ingredientes, né? Hoje em dia tem muita gente também fazendo iogurte caseiro. Então, adiciona um melzinho, né? Ali pode também, tranquilo, bem pouquinho. Porque dependendo do caso, já é um gatilho para uma coisa a mais. Tá certíssimo, muito bem. Sim. E Duda, já te chamando de Duda, é que afinal a gente já fica mais próximo, a gente vai falando assim. Qual que é a importância de ser gentil consigo mesmo? Eu sempre digo muito isso, sabe? A gente precisa ser gentil em tudo aquilo que a gente faz. Essa coisa nossa de ter esse imediatismo nos prejudica absurdamente, traz muita frustração. Como é que a gente consegue ser gentil mesmo estando de dieta, mesmo fazendo reeducação alimentar? Como é que é possível? Vou trazer um caso de uma paciente, ontem mesmo. Ela perdeu em 40 dias, né, fazendo acompanhamento comigo e com o endócrino, né, nessa importância aí da questão de alinhar, né, de multidisciplinar uma equipe que esteja te acompanhando. Ela perdeu 7,8 kg e nisso ela não conseguia, ela falou assim, mas eu não perdi nada. Aí eu falei assim, vem cá. Aí o bom é que eu trabalho hoje com vários métodos. Além da bioimpedância, eu trabalho com as fotos. E as fotos eles ficam muito mentem, né? As fotos estão lá, legal. Sim, mostrei esse antes e depois. E ela ficou chocada. Falei, tá vendo? É você aproveitar e comemorar as pequenas conquistas diárias. Que de pequena não tem nada. 7,8 kg, meu amor. Olha, ela rebolou pra perder. Sim. Mas você entende que ela precisava de começar ali aos poucos e... Você tem que comemorar isso, não é comendo, não se comemora comendo, porque às vezes a pessoa, né, perdeu e já vai, vou sair comemorar ali. Então, você aprende a comemorar esse seu 1% todos os dias. Eu tenho metas diárias, né, na minha vida, às vezes essa questão da água, as dicas que eu passei aqui são metas minhas e uma meta que eu faço muito é fazer diferença na vida de alguém, todos os dias, um pouco que seja, né? Então, isso eu tento passar muito para eles e comemorar, às vezes, poxa, hoje você bebeu bastante água, hoje você bebeu bastante chá, olha só que bacana. Então, assim, eu tento falar, gente, aos poucos, é um processo, não é da noite pro dia. Tudo que vem fácil, vai fácil. Isso. Então, não adianta. Essas dietas loucas aí, pessoal, suspendendo carboidrato, não sei quantos dias, e aí quando volta a comer, engorda o dobro do que tinha perdido. Sim. Aí a gente fala, vamos fazer realmente um acompanhamento com um profissional adequado, pesquisa. Olha, hoje a gente tem aí o Instagram, já você vai deixar suas redes sociais, tá, Duda? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Poxa, a gente tem que levar isso a sério. Não adianta você sair seguindo dieta aí da internet adoidado. Porque, de novo, vou citar a Virgínia. Virgínia tá fazendo a dieta do ovo, vai funcionar para mim. Não vai, meu amor. Tem todo um aparato atrás. Você não tá 24 horas com a pessoa. Não tem como saber exatamente. Né? É outra coisa, é outro patamar. Né? E o equilíbrio, a paciência, elas vão contribuir significativamente com os métodos mais duradouros, né? Com certeza. Com os nossos hábitos, a implementação de hábitos. Tem um estudioso que fala que a gente demora 1 ano para adquirir um hábito e demora apenas 15 dias para perder.
Então, é complicado. Sim, sim. Né? Inclusive, essa questão do poder do hábito, né? Já li bastante livros e falam que a gente consegue a questão de 21 dias ou um ano, mas eu parei até de fazer desafio de emagrecimento durante 21 dias, porque assim, não é um tempo que as pessoas, ela consegue até adaptar novos hábitos, porém, tem a questão de, ela vai ter bons resultados em 21 dias, é muito pouco. Então, assim, adaptei hoje, eu trabalho muito nesse método, inclusive, já até lancei agora um desafio de emagrecimento de 40 dias. Legal. Então, isso a mulherada gosta bastante, é bom que você começa várias mulheres todas juntas e fazemos ali premiações semanais, um negócio bem bacana. E grupo de mulheres também, eu gosto de reunir. Gente, eu sou apaixonada por essa área, vocês sabem, né? Muito bom! Vamos para um breve intervalo e já já retornamos com mais CaféCast. Maria Eduarda, dá aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, para o pessoal que está em casa nos assistindo. Então, a questão tem que falar sobre a nutrição, não tem como, claro. Né? Você, se de fato tirar um tempinho para você, tem uma válvula de escape, cuide da sua questão. Eu digo que que te faz bem hoje? A gente vive nessa correria todo instante e às vezes é cuidar de filho, né, de levar o marido para escola, tem toda essa questão, 1000 coisas para fazer. Sim. E a gente acaba esquecendo da gente, isso uma hora a conta chega, de certo modo. Então, tem essa válvula de escape, que você conecte ali consigo mesma, faz um pilates, uma academia e busque cuidar de você, de certo modo, porque e tratar a questão da saúde emocional, porque hoje de 10 pacientes, 9 tem a questão da ansiedade, do estresse. Então a gente precisa estar com tudo isso alinhado. Cuide do seu corpo, mente e alma, né? O espírito, que eu sempre falo. Esse é o segredo da vida plena para mim. Perfeito. Então, se permita de fato, olhe para você com mais amor e cuide do seu eu, porque eu digo que a gente cuidando da gente é a gente cuidando para pessoas que a gente ama também. Perfeito. Ao nosso redor, né? Porque hoje, Mari, você tem filhos, então a Mari não se cuida apenas para ela, né? Então tem toda essa questão. E é isso, se cuide de fato e cuide da sua alimentação, porque hoje é o que a gente precisa, de certo modo, né? A gente precisa da questão de evitar uma certa doença, ter uma qualidade de vida, né? Ter esse cuidado, esse zelo consigo mesma. Maria, como é que a gente te acha? Dá aí as tuas redes sociais, as tuas formas de contato para quem quiser conhecer o teu trabalho. Sim, então, hoje meu Instagram é nutri.marieduarda, com 3A no final. Né? Hoje eu faço atendimentos tanto em Boa Vista quanto em Manaus e estou pretendendo agora ir para uma outra cidade que logo mais eu trago para vocês. Tanto de forma online como presencial. Né? E também se você quiser mandar mensagem diretamente para a clínica, é 9117 2413. Perfeito, DDD 95, né? Sim. Que é nosso código de área. Perfeito, gente. Vamos lembrar que a verdadeira transformação ela começa de dentro para fora. Então vamos cuidar da nossa saúde física e mental. Muito obrigado. Esse é o nosso 4º episódio do CaféCast. Espero que vocês tenham gostado.